Queridos, uma igreja sadia, uma igreja que passou ou está passando, continua a passar por processos de cura, né? De cura do corpo, da alma e do espírito. O que Deus faz conosco aqui, todas as vezes que nós estamos na presença dEle, é sermos o quê? Curados, tratados na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo. Por isso que o pastor, principalmente o pastor Júnior, é levado aqui a orar pelos enfermos. Pessoas são curadas. E esse tratar de Deus é importante que seja constante na nossa vida. Por isso nós carecemos de estar na presença dEle. Nós carecemos de Deus, cada instante, a cada momento. Nós não somos uma ilha, nós não somos só, nós não temos carreira solo. Nós dependemos um do outro. Amém? Você depende do irmão que está do seu lado. Ele compõe junto contigo a igreja. Nós somos igreja. E portanto, se você faz parte da igreja, se sente corpo desta igreja, então tem que caminhar com a igreja, porque você é corpo. Se você não caminhar junto, você vai ficar lá atrás, você vai ficar sendo peso. Então caminhe junto, querido. Seja bênção para os irmãos que estão ao seu lado. Se os irmãos recordam, na ceia passada, nós pregamos lá em Gênesis, aliás, em Lucas 23, e falamos de Jesus ali no Getsemane. Estão lembrados disso? Alguém se lembra? Alguém estava aqui na ceia passada? Dá um sinal assim para mim. Muitos irmãos estavam aqui e ouviram. E nós falamos sobre Gênesis. E a partir dali, um texto que está logo à frente vem me chamando a atenção. Eu vim meditando nele no decorrer dos dias. E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Lucas 23, 34, está dizendo assim: e disse Jesus, olha aqui para mim. E disse Jesus: Pai, alguém lembra desse texto? Pai, perdoa-lhes. E veio uma vírgula. Pai, vírgula, perdoa-lhes, vírgula. Por quê? Alguém lembra? Por quê? Porque não sabem o que fazem. Palavras de Jesus na cruz do Calvário. Como nós pregamos naquela ocasião, Jesus, ao sair ali do Getsemane, ele estava ali com quantos discípulos deles? 11, né? Estava com 11 orando. Um não estava orando. Esse é o perigo de quem está fora do grupo, fora da igreja, fora da comunhão, vai fazer coisa errada. E aí Judas vem, beija Jesus, e nesse momento ele é preso. É levado preso, vai para diante de Pilatos, para ser julgado, porque os religiosos da época queriam o quê? Matá-lo. Mas esse era o propósito do próprio Jesus. E ele é levado para Pilatos, e Pilatos começa a interrogá-lo, e não vê nele culpa nenhuma, não vê condenação nenhuma em Jesus, nada que justificasse para que pudesse impor a ele a morte. E Pilatos, naquela situação, ele fica sabendo, Herodes está em Jerusalém. Por quê? Porque era a época da Páscoa. Herodes veio por causa da Páscoa. E aí o que ele faz? Ele pega e envia Jesus para Herodes. Pilatos envia Jesus para Herodes. E Herodes queria ver realmente Jesus. Por quê?
Porque Herodes tinha mandado decapitar João Batista. Lembram-se disso? Cortou o pescoço de João Batista. E quando surge Jesus, então, manifestando o seu poder, os seus milagres, a sua mensagem poderosa, o que acontece? A notícia corre e chega até Herodes. Falou: olha, tem alguém aí, como João, parece João. Alguns acham que é João, que ressuscitou, que havia uma curiosidade em Herodes em conhecer Jesus. Diz o texto que quando Herodes viu Jesus, ele deu até um sorriso. Ele conhecia bem João. Ele mandou cortar a cabeça dele. Ele tinha impregnado na sua mente a figura de João. Por quê? Porque João tinha dito algumas coisas pesadas para ele. E aí, quando Herodes interroga Jesus, também não vê nele nenhuma condenação que justificasse uma pena tão severa como uma pena de morte. Diz o texto que Herodes então chama os seus soldados, né, que os veste Jesus de uma capa de púrpura, põe um capuz em Jesus e esbofeteia Jesus e bate em Jesus severamente e o devolve para Pilatos. Olha, não achei condenação nenhuma. Pilatos, ele se sentiu numa situação mais difícil ainda. Mas o povo estava ali querendo ver Jesus morto, porque foram incitados pelos religiosos da época que queriam que matassem a Jesus. E resumindo, Pilatos, não tendo mais condições de suportar aquela situação, ele libera Jesus para ser crucificado. Ele entrega. Não quiseram Barrabás, eles queriam era Jesus. E ele então vai fazer o caminho até o Calvário, aonde ele foi crucificado. E nesse caminho todo foi um caminho de sofrimento, porque Pilatos, antes de soltar Jesus, ele falou: vou fazer o seguinte, eu vou dar uma surra bem grande em Jesus, para que o povo veja que ele foi castigado, e provavelmente vão liberá-lo. E nós só crucificamos Barrabás e Jesus. E Jesus recebe os 40 açoites de 2 soldados. Há pouco tempo, o pastor Júnior, você, né, que falou sobre, ou foi o Régito, sobre os açoites de Jesus, que na ponta do chicote tem uns pedaços de osso de carneiro, e que aquilo, quando batia nas costas de Jesus, no corpo de Jesus, arrancava pedaços. Por isso que a Bíblia fala que Jesus foi moído. Foi moído. Mas apesar de todo aqueles açoites que Jesus sofreu, agora todo ensanguentado, foi apresentado ao povo. O povo ainda assim crucifica-o. E ele foi então para o Calvário. E ali ele então foi pregado na cruz. Foi erguido e ali ele então foi aonde Jesus morreu. Mas as primeiras palavras de Jesus ali foi exatamente essa. Depois de toda aquela injustiça, de todo aquele sofrimento de Jesus, de toda aquela agonia, de muito sangue vazado, depois de muita humilhação, uma coroa de espinho foi colocada sobre ele. Apesar de tudo isso, ainda as primeiras palavras de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu estava pensando, será que nós sabemos o que nós estamos fazendo? Será que você sabe o que é que você
está fazendo? Eu gostaria de chamar um pouco a sua atenção para esse detalhe. As nossas atitudes, os nossos atos determinam aquilo que vamos ser daqui a pouco. Determina o nosso futuro, o futuro da nossa família. Determina aquilo que nós estamos plantando é o que nós iremos colher. Será que nós estamos conscientes das atitudes que nós estamos tomando como pai, como mãe, como filhos, como cristãos, como pastor, como funcionário ou como empregador, como subalterno ou chefe, sei lá. Mas será que nós sabemos, ou você entende perfeitamente o que é que você está construindo na sua vida? Se nós levarmos principalmente para a nossa família, que é o que mais importa para nós e é onde nós somos trabalhados, é na família. Não existe uma relação mais difícil de se ter, é na família. As maiores destruições a gente vê é na família. Por quê? Porque o diabo trabalha contra a família, porque é um projeto de Deus. Por isso nós estamos filhos aí todos desorientados. Por quê? Porque foram educados, criados, formados por pais também desorientados, que de repente vieram de seus pais e que passaram isso para eles. Queridos, é complicado. E o diabo, exatamente, ele quer desestruturar o quê? A família. Separar pai e mãe, colocar filhos contra pais, e aí o filho não obedece o pai quer implantar a sua autoridade, e aí cria um conflito ali dentro, vira uma guerra, vira um cenário difícil de difícil convivência. É isso que o diabo quer. Nesse final de semana, o Ricardo e a Monique teve o privilégio, juntamente comigo, de estar participando do Veredas Antigas, né? E ali nós vimos muito isso. O que foi tratado lá, esse assunto. Eu não vou estender muito, porque nós pretendemos trazer para cá, para os irmãos participarem. Nós queremos que a igreja toda faça. Mas ali nós pudemos exatamente ver isso lá. E de tudo que foi passado ali, depois tem uns temas, depois nós íamos para os pequenos grupos, e o que foi tratado nos pequenos grupos não é para ser comentado, mas eu posso detalhar apenas alguma coisa, porque as pessoas não estão mais juntas. De um jovem, num dos temas, ele chorava copiosamente de ter uma poça de lágrimas, devido ao tema que foi tratado. E ele, um rapazão, um grandão, ele, no transcorrer de tudo aquilo que ele falou, ele disse: olha, eu não consigo sair da faculdade e ir embora para casa sozinho. A minha mãe vai buscar, ou minha irmã vai me buscar. Se as duas, nenhuma das duas puder me buscar, algum dos colegas da faculdade tem que me levar. Porque medo. Mas como? Um rapazão tão já formado, um homem, medo de sair da faculdade e ir para casa. Medo. Mas parece uma coisa assim, não, síndrome do medo, pânico, alguma coisa assim. E aí você vai ver, é exatamente o que? O coração ferido. Um coração que precisa ser tratado. Quando fala de mãe, irmã, e não fala do pai, fica difícil, fica fácil, mais ou menos você sabe o problema. Pois bem, queridos, Jesus, ele estava lá na cruz, sofrendo tudo aquilo, de todo aquele sofrimento. A primeira palavra
que ele fez questão de falar foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Falar sobre perdão, sobre perdoar alguém, principalmente dentro da família, pai, mãe, marido, esposa, filhos, se cria uma barreira muito sensível. Por isso que esse tema é um tema até difícil de trazer, porque muitas pessoas se retraem quando se vai falar em perdão. Muitas pessoas se fecham quando se vai falar nesse tema de receber perdão e perdoar. E Jesus, ele faz exatamente isso. Pai, perdoa-lhes. Mas Deus já não tinha perdoado já, tanto é que ele já tinha providenciado o perdão lá no Jardim do Éden. Lá no início, no Éden, ele já tinha providenciado o perdão. Mas algumas coisas teriam que chegar ao nosso ouvido. Nós teríamos que ouvir isso aí: olha, Deus está perdoando. Deus está entrando com perdão. Sabe por quê? Porque você vai ter que perdoar. E essa capacidade toda de Jesus de perdoar é exatamente da mesma proporção da capacidade dele amar. E falar em amor é fácil. Falarmos amor que todo mundo gosta de falar que Jesus nos ama, que Ele nos ama, que nós amamos, que essa igreja te ama. E você abraça o teu irmão e fala: meu querido, eu te amo. Todo mundo quer receber amor, quer receber carinho, quer receber compreensão. Mas uma coisa está atrelada à outra: o amor ao perdão. Então, Jesus, quando ele começa o seu ministério, lá em Mateus capítulo 5, e ele começa a ensinar e fala sobre o Sermão do Monte. De vez em quando nós falamos aqui sobre o Sermão do Monte, que todo o cristão tem que, pelo menos de vez em quando, ler esse texto aqui, o Sermão do Monte. E Jesus começa a ensinar, e ele chega aqui no versículo 43 de Mateus 5, ele fala assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Versículo 44, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele não veio para abolir a lei, mas ele nos aproximou mais de Deus, e com isso aumentaram as exigências. Ele aprimorou a lei e nos incumbiu de outras coisas mais. Eles sabiam pela lei que eles tinham que amar o próximo, mas o inimigo odiavam. Agora Jesus vai falar: não, espera aí, é diferente. Você vai amar o seu inimigo. Para quê? Para se tornar filho de Deus. E nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam quem? Jesus Cristo, né? Está se referindo a Jesus Cristo. Lhes foi dado o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. De se tornarem filhos de Deus. Presta atenção. Lhes foi dado o direito de serem transformados em filhos de Deus. Muitas pessoas confundem: aceitei Jesus Cristo, agora eu sou filho de Deus. Queridos, deixa eu dizer para você, começou em você um processo. Que ótimo que você recebeu a Jesus Cristo. Agora vem o tratamento de Deus para a sua vida, e você vai se tornar um filho de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Senão eu perguntar assim: quantos filhos de Deus tem aqui? Tenho certeza que todo mundo.
vai levantar a mão. Glória a Deus por isso. Mas sabe, começa o processo. Olha aqui que Jesus está dizendo. Olha, você vai amar o seu inimigo. No momento que você estiver amando o seu inimigo, você está se tornando filho de Deus. Você está dando um passo para se tornar filho de Deus. Ele fala mais ainda: bendizer aos maldizentes. Aquela pessoa que está falando mal de você, que está criticando você, está difamando você, e às vezes fala, nem sei de onde está tirando isso, eu nunca, nem passei naquela rua, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Mas a pessoa está criticando, está fazendo. Sabe que Jesus está falando? Ó, você tem que dizer o bem. Sabe aquele fulano lá? Aquele é o cara, tem um caráter exemplar, é um bom chefe de família, é um profissional de mão cheia. E falar bem. Quando você estiver fazendo isso, você está dando um passo a mais para se tornar o quê? Filho de Deus. E Jesus falou mais: fazer o bem para os que te odeiam. Aquela pessoa que não quer te ver você na frente, se caso ver você na frente, vai passar um carro em cima. Imagina uma situação dessa. Mas você vai fazer o bem, ô querido, vai lá, presenteie a ele, vai lá e supra a necessidade dele, e assim por diante. Essas são práticas de uma vida de transformação, de mudança, de bonança. Jesus disse ainda: orar pelos perseguidores. Você imaginou? Às vezes você ora pela sua família, pela sua esposa, ou você olha pelos seus filhos, filhas, alguns amigos da igreja, irmãos que você lembra. Pastor, tem que orar pelo pastor, né? Ora pelo pastor, pelos pastores, pelos obreiros, pelos amigos do grupo, ou de louvor, Viva Kids, é assim por diante. Ele está falando, orar para aquela pessoa que está te perseguindo, que está querendo te puxar o tapete, que está querendo ver a sua derrota, e você tem que orar por ela. Alguém já fez essa oração? Ah lá, já fizeram, amém por isso. Sabe por quê? É filho de Deus, é isso que está dizendo. E o perdão é tão importante que Jesus, quando ele foi ensinar os seus discípulos a orar, um pouquinho mais para frente aqui, Mateus 6, ele faz a oração dominical, né? Todo mundo conhece, não conhece? Amém? Conhece? O que ele fala? Pai nosso, santificado, e assim por diante. Até que ele fala o quê? Perdoa as nossas ofensas. Por que ele está falando assim? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas, em algumas traduções. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando você faz uma ofensa para uma pessoa, você contrai com ela uma dívida. Presta atenção, querido. Quando você ofende uma pessoa, por isso nós precisamos prestar muita atenção. Deus nos congrega em ambientes pequenos como esse, às vezes são ambientes de 4, 5 mil pessoas, ou um ambiente de 3, 4 pessoas. Nos reúne exatamente porque nós vamos nos relacionar. E nesse relacionamento, de repente, tem ofensas por palavras, atitudes, né? Gesto e assim por diante. Então, aquele que é ofendido, ele vai guardar aquela ofensa. Às vezes quem fez nem percebe. Às vezes fala uma palavra assim, a pessoa se ofendeu.
Quem falou nem foi com essa intenção, nem foi com esse propósito, mas está lá a pessoa, o quê? Com uma cobrança agora em cima daquela pessoa. E se fecha, cria um muro e assim por diante. E aí, lá dentro do coração começa um processo, de repente de ressentimento, de mágoa. Queridos, exatamente isso, por isso que Jesus ensinou. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem peca contra nós. Então é uma via de mão dupla. Interessante que na Bíblia, tudo que nós recebemos de Deus, primeiro nós damos. Dai e ser-vos-á dado. Em tudo na Bíblia. Porém, o perdão é o único que é dado primeiro por Deus. Ele nos deu perdão primeiro, para que nós pudéssemos o quê? Perdoar. Então, nós perdoamos, por quê? Porque nós recebemos perdão. Então, você vai orar e pede perdão. Você recebe. Você recebe perdão exatamente para poder o quê? Também dar. Então, não é uma escolha, querido, você perdoar. É uma ordem. É uma ordem. Por isso que tem a importância do perdão. Olha o que diz o versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, filho, você não tem escolha. Pastor, mas eu não consigo. Está difícil. A pessoa não veio se humilhar. Não, você que tem que perdoar. Olha só, é exatamente isso. Por isso que lá Isaías ele disse, olha, o nosso Deus que é grandioso em perdoar, há uma grandiosidade no perdão e que vem de Deus, que é grandioso para nos perdoar. E Ele passa essa grandiosidade para nós. Ele transfere essa capacidade de perdão. Se você precisa perdoar e não está conseguindo, peça ao Senhor capacitação para perdoar. Precisa. Você não vai passar esse momento e ficar tendo consequências para isso. Por isso que quando está nesse assunto aqui tão delicado, né? Pedro, então, ele faz uma pergunta para Jesus. Fala, Jesus, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes ao dia? Isso porque os escribas, naquela época, e os rabinos, eles ensinavam que perdoavam pelo menos 3 vezes. 3 vezes tá bom. Até Jesus. 3 vezes. Passar de 3 vezes ao dia ter que perdoar, já era abuso. E cá para nós, tem gente abusada, né? Tem muita gente abusada. E aí, então, eles sabiam disso. Então, Pedro já quis ser generoso. Ele já aumentou isso aí, mais do que dobrou. Jesus, 7 vezes. O que respondeu Jesus? Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Veja só, como o perdão é ilimitado. Porque alguns fazem a conta, né? 70 vezes 7 dá 49. Mas se pegar 70 vezes 7, ou seja, 70 vezes o 7, você vai multiplicar. Ou seja, o 70, a 7ª potência. Então, a primeira conta é 70 vezes 70 dá 4.900. 4.900 vezes 70 já vai para alguns milhões. E aí trilhões, quatrilhões, vai virar um número enorme. Ou seja, as vezes que nós temos que perdoar é ilimitado, não tem limite. Não é quantificado isso.
Ou seja, não se trata de cifra, mas de um emblema que tem que ser resolvido por você, querido. Está na tua mão. Exatamente isso. Quantas vezes você tem que perdoar? Mas para isso até você precisa entender que quem você vai perdoar, tantas vezes assim, eles não sabem o que fazem. Será que alguém que te ofende tanto, te faz tanto mal contra você, está sabendo o que está fazendo? Por isso que Jesus disse, olha, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que está fazendo. Por isso, queridos, nós somos possuídos pelo Espírito de Deus, o Espírito de perdão, que é o Espírito da cruz. Recentemente eu falei sobre a mensagem da cruz. Tudo passa pela cruz. Quando chega lá, Jesus, apesar de todo aquele sofrimento, ele é a primeira coisa que ele fala, Pai, ele intercede. Perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Mas para nós humanos, coitadinho de mim, um pobre caraninha, como é que pode ser eu perdoar tanto assim? Aí Jesus continua. E ele aqui no mesmo texto, só continuando, ele fala, sabe como é que é no reino dos céus? Sabe como que é lá? E aí ele começa a contar uma parábola, que tinha o rei, e que tinha um servo que veio prestar conta, e que tinha uma dívida de 10.000 talentos. 10.000 talentos. Diga comigo, 10.000 talentos. Está aqui no versículo 43 do capítulo 6 mesmo. Lá um pouquinho mais para frente, do 18. Capítulo 18, versículo 43. Aliás, digo 24. E começando a fazer a conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Vocês têm noção do que seria essa dívida daquele servo com aquele rei? Jesus está contando uma parábola referente ao reino dos céus. Como pode acontecer isso? Qual a dimensão disso? Aquele homem, ele devia 10.000 talentos. Um talento, não é 10.000 não, equivaleria naquela época a 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro. 10.000 talentos, eu sei que todo mundo sabe fazer conta, né? Então, quanto de ouro daria 10.000 talentos? 350.000 quilos de ouro. 350.000 quilos de ouro. 350 toneladas. Eu vou pedir aqui para o João Gabriel, meu sobrinho. Ele que é filho de um caminhoneiro, carreteiro há muito tempo, já está aposentado. O seu João. Uma carreta, quantos mil quilos leva? Uma carreta aquelas grandes? 35.000 quilos. Bom, vamos imaginar que é 35.000 quilos. Precisaria 10 carretas para dar 350. Certo? 10 carretas, imagina. Esse homem que tinha uma dívida falar, rei, cheguei aqui para pagar. Ele teria que levar 10 carretas de 35 toneladas. Não é aquele caminhãozinho toco, não. Aquele caminhãozinho pequenininho, não. Baúzinho, não é. A carretona, que quando o devaneiro tem que ultrapassar lá na estrada, ele engata, que é automático o carro dele, ele acelera e fica meia hora ultrapassando assim, ó, aquela carretona. Sai lá. 10 carretas dessa lotadinha de ouro. Aqui está o pagamento da minha dívida. Será que aquele homem teria condições de pagar? Não teria. Para vocês terem uma ideia, se juntasse os impostos daquela região, da Galileia, Judéia, Pérea, Samaria, juntasse toda essa região aí, os impostos de um ano dava 800 talentos. Para juntar aqueles 10.000 talentos, precisaria o quê?
12 anos, só juntando os impostos, não gastando com nada. O rei não podia comprar uma túnica nova, não podia comprar um camelo novo, não podia pagar um funcionário público, não podia cavar um poço novo, não podia fazer nada, porque ia juntar o dinheiro durante 12 anos. Imagina vocês. Um trabalhador daquela época, ele recebeu o quê? 1 denário por dia. 1 denário por dia. Para chegar nesses 10 mil talentos, ele teria que trabalhar ininterruptamente durante 150 mil anos. Ele ia viver? Não vai viver, né? 150 mil anos para pagar a sua dívida. Isso seria uma dívida inapagável. Não tem como pagar essa dívida. É impossível. Às vezes eu já entrei em dívida. Acho que alguns aqui já entrou em dívida também, né? A gente dá aquelas cabeçadas assim para poder aprender. Pá, né? E aí depois, mas perto dessa era... E depois fica difícil. Se você deixar crescer, aqueles que gostam de cartão de crédito, né? E aí entra no crédito rotativo. E aí, não, no mês que vem eu pago. Não, mas no outro mês e vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando. Eu acho que era o caso desse senhor aqui. É inapagável. Mas por que Jesus Cristo apresentou uma conta tão grande assim? Porque assim como ele disse, olha, você tem que perdoar 70 vezes 7, ou seja, um perdão ilimitado, porque assim também é Deus para conosco. Ele quis demonstrar primeiramente que esse é o tamanho da nossa dívida. Esse é o tamanho da nossa. A tua dívida perante Deus é impagável, querido. É impagável. Mas Jesus falou, olha, eles não sabem o que fazem, porque se eles soubessem o que eles estavam fazendo, eles não fariam tanta dívida assim, não estariam pecando tanto assim, não estariam entrando em estado de iniquidade tanto assim, não estaria desonrando tanto assim, desobedecendo a ti tanto assim. Eles não sabem. Esse é o tamanho da nossa dívida para com Deus. Em segundo, somos perdoados por causa da graça de Deus. Sabe o que fez esse homem aqui que devia 10 mil talentos? Ele viu que ele não ia conseguir pagar, ele suplicou ao rei misericórdia. E o rei bondosamente lhe perdoou todas as dívidas. Imagina você que devia 10 carretas de ouro lotadinha aqui, daqui a pouco você não precisa pagar nada. Imagina você que tem uma dívida só de, vamos imaginar aí, uns 80 mil reais. Lá para o banco, não vou falar o nome do banco. E aí você vai lá, no banco. Aí o gerente do banco, pode ser loirinho, tal, chega ali, dá uma olhada naquela conta, 80 mil, mas tem mais uns juros aqui ainda para acrescentar, mais uma taxa, mais uns negócios, mais uns. Mas você fala, mas eu não tenho nem um tostão. Mas você não tem nada, pelo menos uns 50 mil. Não tem. 40, não. 20, 30, 10, não. 2 mil, não. 1.000, não. 500 reais, também não. Não tem nada. Não tenho nada. Então tá bom. Vai embora, você não deve mais nada. Imagina uma situação dessa. Milagre acontece, viu, queridos? Amém? Amém? Acontece. Eu já tive valores altíssimos para pagar. Falei, como eu vou pagar? E Deus providenciou os caminhos. Milagre, milagre. Mas, queridos, essa foi a situação daquele servo que o rei perdoou. Aquela dívida enorme que era impagável. Ele saiu ali com uma ficha limpa. Sai limpinho. Eu sou um bom pagador, não devo nada para ninguém. Minha dívida foi perdoada, pronto. Está limpo, com crédito na praça novamente, tranquilo. Né? Mas acontece que, por que ele foi perdoado?
porque ele era bonzinho, porque ele estava constantemente do lado do rei, e ele estava ali servindo um cafezinho. Não, foi aqui pela misericórdia, pela bondade do rei, não pelo merecimento daquele servo. Continua a parábola. Assim é conosco, querido. Nós somos perdoados não por merecimento, mas é pela graça do Senhor que nós somos perdoados. A hora que você começa a orar: Senhor Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, perdoa os meus pecados. Está perdoado, meu filho. Sabe por quê? Pela graça. Porque se ele fosse olhar teu merecimento, então a graça é exatamente você receber aquilo que você não merece. E misericórdia, o que é? Você não receber aquilo que você merece. Você receber, agora vai ao castigo, você vai ser preso, vai ser condenado. Aí vem a misericórdia e não te dá, você não é condenado. E aí aquele servo, na presença do rei, ele sai dali porque o rei foi generoso, o rei foi bondoso. O nosso rei, queridos, ele é bondoso, a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a razão de nós não sermos fuzilados, sermos condenados. Não estaria esse mundo aqui, já seria exterminado de tanto pecado, de tanta miséria em que se vive. Terceiro, somos perdoados para perdoarmos. Aquele servo, ele recebeu o perdão, e aí ele sai para a rua. Só que ele encontra o seu conservo. Eu acho que ele gostava de terceirizar o serviço, e ele encontrou alguém que lhe devia 100 dinheiros. Com relação aos 10.000 denários, era alguns centavos, não era nada, era um valor pequeno, mas ele foi cobrar. Ele tinha sido agora perdoado de uma dívida tão enorme, mas foi cobrar uma dívida pequena. E diz o texto aqui que aquele homem, aquele conservo, começou a apelar pela misericórdia. Olha, não tem como pagar. E aquele homem foi ruim. Aquele servo do rei foi tão ruim que mandou prender aquele conservo. A Bíblia fala que as pessoas que viram os outros conservos correram e contaram para o rei. E o rei mandou chamá-lo. Foi assim que aconteceu? Então agora você paga até o último centavo, toda a tua dívida. Ele não usou de misericórdia para aquele que devia tão pouquinho para ele. Queridos, se Deus nos dá perdão, é exatamente para que nós perdoemos. Quarto, sonegar perdão é ser entregue aos flageladores, ou seja, os atormentadores. Esse texto aqui está dizendo exatamente isso, que quando o rei cobrou novamente aquele servo, que não tinha como pagar, foi entregar aos atormentadores. O que significa isso? Quando você não libera perdão, e você não recebe perdão, porque se você não libera perdão, você não é perdoado. Aí vem a atormentação, aí que vem o problema. Aí que acontece com você? Aquele que não libera perdão fica lá guardando o quê? Ódio, rancor, mágoa, ressentimentos. Começa o quê? Ficar doente. Adoece física, emocional, espiritualmente. Fica doente. Está doente por quê? Está lá ressentido. Mas não perdoa mesmo. Aquela irmã me pisou no calo, ela me falou isso, me falou aquilo, e eu não vou perdoar. O que a minha mãe fez para mim, eu não vou perdoar. O que meu pai falou para mim, não vou perdoar.
algo que meu filho fez comigo, me desonrou, eu não vou perdoar. Começa a guardar isso no coração. Meu marido, principalmente em relação marido e mulher, né? É uma relação de muito amor, de muito carinho, beijinho para lá, para cá, mas de vez em quando tem algumas farpas ali, e fala, não, agora você falou isso, não vou te perdoar. Começa a guardar no coração. A Bíblia fala que quem não perdoa envenena o coração. Vai fazendo aquilo lá dentro. Aí porque não tem mais paz. Porque falta de perdão. Vê coisas em todo lugar. Eu contei do rapaz. Ficar com medo. Teve um problema com o pai e não consegue perdoar o pai. E aí começam os problemas. Porque está lá no interior. Está lá dentro. Quem não perdoa não pode orar. Como é que você vai orar? Senhor, perdoa os meus pecados. E você vai ter que parar assim? Não. Você tem que orar como eu perdoo. Você não precisa nem falar na tua oração, porque você já pratica. Mas Jesus falou, olha, você vai receber perdão à medida que você perdoa. E aí, não pode orar, porque não libera o perdão. Não pode ofertar. Porque a Bíblia fala que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, o que você faz? Você deixa a sua oferta no altar. A oferta pode dizer o seu culto. E vai lá e conserta com o seu irmão. Depois você vem e faz a sua oferta. Ela tem que ser limpa. Ela tem que ser limpa. E o pior de tudo, não pode ser perdoado. Eu não perdoo. Eu já ouvi tantas pessoas assim. Eu não perdoo. Então, em quinto lugar, negar o perdão é privar-se do próprio perdão de Deus. Como eu disse, o perdão já está liberado. A primeira coisa, Deus já deu primeiro perdão, mas você tem que perdoar. Não, se você reter, e às vezes falar, perdoar é fácil. Se você não tem a quem perdoar, mas se você tem alguma questão, às vezes fica difícil. Encontramos já pessoas de muita dificuldade em perdoar, pessoas doentes, pessoas com câncer já, e está ali retendo perdão. Não perdoo, me magoou muito, me feriu, me traiu, e portanto eu não aceito esse tipo de coisa, eu não perdoo. E aí o câncer, e o câncer corroendo. Queridos, a hora que libera o perdão, recebe a cura. Por quê? É curado na alma, é curado no espírito. Por isso que Jesus disse, olha, Pai, eles não sabem o que fazem. E nós estamos ministrando para que você entenda aquilo que você está fazendo, aquilo que você está construindo, como que você está fazendo. Nós chamamos a você a consciência daquilo que as suas atitudes, os seus atos, as suas palavras, elas têm peso no mundo espiritual. E as pessoas que estão à volta dependem de você, dependem do seu perdão, depende de você pedir perdão. Falar, não, eu não peço perdão. A pessoa está pronta, mas você está orgulhoso, eu não vou me humilhar lá e pedir perdão. Queridos, você está prendendo aquela pessoa. A ofendida é ela, mas você está prejudicando ela. Por isso que no grego a palavra perdão significa liberar, deixar ir. À medida que você não vai pedir perdão, você não está deixando a pessoa ir, e a pessoa fica travada. Os seus negócios, o seu trabalho, os seus relacionamentos. Amém, queridos? Eu sei que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela pode penetrar de uma forma tão especial, em que você possa fazer um retrospecto. Mas pastor, eu não tenho problema com ninguém. Eu não tenho
problema com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, com meus vizinhos, com meu chefe, eu não tenho. E às vezes nós falamos algo que magoou pessoas. E você está travado, caminha travado, continua travado e não sabe por quê. Peça ao Senhor que Ele esclareça na sua mente, que faça trazer à memória, à lembrança, algo que você tenha feito e que precisa de um conserto, que você vá até aquela pessoa e peça perdão. Sabe, queridos, em falar em perdão, às vezes nós precisamos de um tratamento especial, porque não é fácil. Mas se tiver alguém nesse estado e precisar de ajuda, aqui estão os pastores, aqui estamos para poder te ajudar. Orar, porque se Deus não entrar aí, arrancar essa semente que foi lançada no seu coração, você vai continuar nessa situação. A vida vai se passando, o tempo vai se passando e você vai definhando. Pede o prazer de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, pede a alegria da vida e daqui a pouco você está doente. Eu quero orar nesse momento. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós sabemos, Senhor, que o nosso coração muitas vezes é enganoso. Ah, Senhor, a Tua palavra diz: maldito o homem que confia no homem, ou seja, em si mesmo, no seu sentimento, nas suas conclusões. Mas, Senhor, eu quero pedir que Teu Espírito agora seja liberado para trazer à memória, Senhor, dos Teus filhos que aqui estão, que receberam esta palavra. Ah, Senhor, algo que tenham feito, Senhor, ou que alguém tenha feito contra eles, e que tenha criado uma barreira, Senhor, tenha criado, Senhor, em seus corações, ó Pai, situações que, Senhor, tem se afastado de Ti, afastado dos seus irmãos, afastado dessa pessoa, afastado da comunhão, Senhor, do Teu Espírito. Ó Deus, eu peço agora que elas sejam, Senhor, esclarecidas e capacitadas, Senhor. Senhor, para que possam, Senhor, perdoar e pedir perdão. Para que libere o perdão, Senhor, e sejam perdoadas. Ah, Pai, que nada, Senhor, que o diabo plantou nesse coração possa continuar germinando, Senhor. Possa continuar, Senhor, frutificando, Senhor, frutos de indignação, de ressentimento, de mágoa. Ó Pai, mas que o coração seja limpo, Senhor, para a morada do Teu Espírito Santo. Para que haja um espírito de alegria, um espírito de consolo, um espírito de vitória. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço. Amém, amém e amém.